hoje nós temos aqui nosso querido Ayrton, Lina Kobayashi, todos nós aqui juntos para podermos conversar, e vocês também podem participar com perguntas, com comentários, para poder ilustrar a nossa história e podermos conversar sobre esse tema tão instigante, né, que é a liberdade. Então, quem vai começar? Bom dia a todos. Bom dia, flor do dia. Vamos hoje falar sobre esse tema, liberdade, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, uma das leis, lá na parte 3, em que a gente estuda todas as leis naturais. Kardec nos traz tanta informação. E hoje vamos explorar um pouquinho esse tema de liberdade, explorar aqui o Ayrton, o conhecimento dele, né? Todo esse, acho que você tem muito a contribuir. E começando aí com essa questão da liberdade, acho que é uma coisa muito interessante que Kardec coloca, que não existe uma liberdade absoluta aqui onde nós estamos, é tudo muito relativo, e vamos começar um pouquinho essa discussão com isso, né, Ayrton? Vamos sim. Eu começo? Vocês querem começar? Como é que é? Pode falar. Esse é um tema que eu acho que ser humano é pensar em liberdade, né? Então, a gente, só pelo fato de sermos humanos, nós pensamos que nós temos liberdade. A gente quer ser livre, a gente quer ser dono do nosso próprio nariz, né? E a gente tem esse sentimento muito interessante sobre a questão da liberdade. E eu fiquei pensando como que a gente vai começar a falar de liberdade, né? Poxa, claro que a gente tem que começar a falar sobre as leis trazidas por Kardec, são as leis divinas, né? Mas eu fiquei pensando o seguinte, eu me lembro uma discussão que eu tive com o Rony. O Rony é meu amigo, a gente compartilha também da mesma fé, e ele fez o mestrado dele lá na Universidade de Coimbra. E a gente falando sobre direitos constitucionais, numa discussão, ele foi aluno do professor Canotilho, que é um dos grandes doutrinadores de direito constitucional, né? E lá tem uma cadeira chamada Direitos e Deveres Constitucionais. Porque quando a gente fala em direito de liberdade, a gente sempre fala direitos constitucionais, e a gente sempre pensa assim, né? Eu tenho o direito de ser livre. Só que o professor Canotilho defende uma tese dizendo que para cada direito que a gente tem, há paralelamente um dever a ser cumprido de igual hierarquia. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa em liberdade como um direito absoluto que nós temos de fazer o que der na nossa telha, o que bem a gente entender. E Kardec quer dizer exatamente o oposto, né? Quer dizer, espiritualidade, por intermédio das perguntas de Kardec, ele falou assim, olha, primeiro, e ele vem no mesmo sentido que o Canotilho, você vê como o direito ainda está muito atrasado. Eu tenho certeza que a Aline e eu só estudou direito de liberdade, né? Nunca estudamos os deveres da liberdade. Então, para cada liberdade, cada direito que a gente tenha, temos um dever. E aí Kardec vem nos colocar que a liberdade, ela é mitigada a partir do momento em que nós resolvemos viver em sociedade. Então, viver em sociedade é abrir mão da nossa liberdade em prol de um dever de respeitar a liberdade do próximo. Então, se, segundo Aristóteles, somos animais políticos e só nos satisfazemos quando vivemos em comunidade, viver em comunidade, seja no centro espírita, seja na família, seja com o cônjuge, seja no bairro, é abrir mão dessa liberdade em prol de satisfazer uma necessidade. Então, paralelo à liberdade que nós temos o dever de respeitar a liberdade do próximo. E esse limite é que nós vamos dosando. Então, às vezes, e o que é isso? Se não, na minha visão, o combate ao egoísmo. Porque a gente está lá, vamos um exemplo muito simples, né? Eu
adoro, por exemplo, uma cortina vermelha. Aí eu vou lá e coloco aquela cortina vermelha na minha casa e recebo uma notificação do meu condomínio. Essa cortina está fora dos padrões do condomínio. E aí, o que acontece com o nosso ego? Eu tenho o direito de fazer o que eu quero, isso aqui é a minha casa, quem é o condomínio para dizer a cor da cortina que eu vou usar? E aí a gente começa dentro daquele egoísmo, achando que a nossa liberdade ela é plena. E aí a gente recebe de contrapartida uma resposta do condomínio que as regras postas do condomínio, a cortina tem que ser bege, branca ou sei lá que cor. Então, viver em comunidade é para mitigar a nossa liberdade em prol de um bem maior. Ou seja, então, o contraponto da liberdade é o combate ao egoísmo, na minha visão. É justamente isso, né? Que livres todos nós somos, e viva a liberdade. Mas a gente esquece desse, como você falou, né? Desse dever de cuidar dessa liberdade, já que não somos seres isolados. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos para compartilhar momentos e coisas e vida, né? Então, já que a vida é compartilhada, se por acaso a gente quiser viver a liberdade sem olhar para o outro, sem cuidar do outro, vamos começar a destruir mais do que construir. Normalmente a gente destrui a vida, e a vida é de todos também. Né? A gente compartilha os espaços, compartilha a vida do planeta. Então, não tem jeito, a gente vê essa pandemia agora nos trazer isso de uma forma tão drástica, né? Se você não se vacina, você compromete a vida do outro, não é só a sua. Você é livre para não se vacinar? Não, você não é. Você vai se sentir na obrigação de fazer por amor à comunidade em que você está, em amor às pessoas que você também tem, não só as próximas, não só as que são amigas, familiares, mas até para os inimigos você vai ter que aprender a ser bom com a pandemia. Tão bacana isso, porque às vezes a pessoa diz, eu não quero me vacinar, azar do outro. Qual outro? Aquele que está dentro da sua casa, o seu parente que um dia vai cruzar com você e ser afetado pela sua não coerência com a vida. Então, é muito bacana isso, né? Temos que cuidar do outro, respeitar o outro, seguir protocolos de segurança quando há necessidades, para poder viver a liberdade. Que legal, né? Você ter que fazer coisas, movimentos, às vezes, que você não quer fazer, que são difíceis, às vezes, até para a sua aceitação, por enquanto, mas precisa pensar no outro para poder viver a liberdade. Você vê que a liberdade vivida com a ignorância do espírito, quando éramos mais ignorantes, éramos muito mais destrutivos, não estaríamos aqui numa sala, né, virtual, compartilhando assuntos importantes com pessoas também que estão virtuais, ou com pessoas que estão nas suas casas, nas suas famílias, ouvindo, né, com o mundo. Como faríamos isso se quiséssemos apenas alguma coisa só para si, né? Então, é muito difícil, realmente, a gente não ter já chegado, pelo menos próximo a esse entendimento, né? É isso que você falou, é tão importante, porque acho que a gente está aprendendo a sair de nós mesmos, né? Daquilo que tudo era para mim, tudo era para nós, e o que era melhor para mim era o que eu queria, e pouco me importava o que passava à minha volta, com quem estava ao meu lado. Nessa busca de nós mesmos através dos ensinos do Evangelho, a gente vai observando como Jesus reagia, o que ele fazia nesse momento, nessa situação, o que ele fez. E uma coisa interessante que Emmanuel coloca para a gente é que ele nunca
nunca provocou, induziu uma reação contra os poderes administrativos da época, ele nunca colocou uma bandeira de revolta, de luta contra o que era, muito pelo contrário, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu acho isso que ele mostrou para a gente, assim, a submissão à lei divina, como a Ayrton colocou, você vai fazer o que você tem que fazer, né? Quanto mais você cumpre o seu dever, aquilo que você deve fazer, mais liberdade você terá. Às vezes no início, quando a gente pensa nisso, é tão contraditório, às vezes, porque a primeira ideia que a gente tem é que eu vou fazer aquilo que eu quero, que dá na minha telha, né, o que eu quero fazer. Mas entender que quanto mais eu sigo as leis divinas, quanto mais eu me submeto ao que ao que eu devo fazer em benefício de todos e não só meu, mais liberdade eu terei de fazer. Então, aquele que mais ama, como diz André Luiz, aquele que mais ama, mais poder tem de dirigir a vida, né? A vida não só nossa, como a dos outros, com mais, porque vai ter mais responsabilidade, vai amar mais, vai ter mais responsabilidade com aquilo que deve fazer e vai ter mais liberdade de ação, né? É verdade, é verdade. Eu acho que essa questão da liberdade é um dilema muito grande, né? Se a gente for se aprofundar. Então, se eu for um espírito crístico, né, vamos fazer um exercício de especulação, ele vai ser o mais livre de todos. Mas ele tem tanta responsabilidade e ele assumiu a posição de tanta responsabilidade que a liberdade dele fica restrita ao amor, né? E aí, quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não vai fazer o que ele quiser, porque ele vai fazer sempre em prol da comunidade, né? Então, essa liberdade, ela, ao mesmo tempo que ela se amplia, ela também se reduz. É uma dualidade interessante. Ela se amplia no sentido de que a pessoa é mais livre realmente, mas ela pensa tanto no próximo que ela fica reduzida sempre a buscar o melhor. E aí nós temos aí o exemplo de Cristo, que teve a liberdade, talvez como espírito crístico, e assumiu uma responsabilidade de cuidar da alma de 20 e tantas bilhões de almas para o processo evolutivo, né? Então, veja como o amor é sempre a dosagem dessa liberdade. É a medida, talvez, dessa liberdade. Porque se você quer ter atitudes positivas na vida, você é o homem mais livre que existe. Porque nada lhe aprisiona, tudo que você fizer é bom. A única coisa que pode acontecer é alguém dizer assim, ele é bonzinho demais, puxa vida. Claro que a gente está num movimento em que ainda, né, a parte negativa da nossa história ainda é muito aflorada. Então, hoje a gente já sabe quando as coisas estão ruins e condenamos e achamos que não deve ser assim, mas a gente ainda não sabe voltar para um lado positivo totalmente, de construção, né? E a gente sabe que a vida não acaba no mero... Nem a gente querendo destruir o outro, a gente não destrói. Então, isso também é uma coisa que nos leva assim, a pensar e repensar, né? Todas as vezes que vemos assim, o planeta se espiritualizando cada vez mais, a gente vê que as pessoas já chegam a né, a deduzir isso, de que a vida não acaba. Porque mesmo aquele que não crê na vida após a morte, se ele sentir qualquer problema espiritual, ele vai atribuir aos espíritos que éramos nós quando estávamos encarnados. Então, não adianta fugir disso. Mas cada vez que a gente se volta para né, fazer esse movimento contrário à destruição, quando a gente começa a fazer esse movimento para a vida, cada vez a gente se sente menos aprisionado. Por isso que sente, né, essa liberdade. Porque, queira ou não queira, como você é advogado, você sabe, se alguém matar alguém, vai preso, pela lei humana.
né? Então, se você assaltar um banco, se você destruir ou incendiar casas, você vai preso pelo malefício que está causando à comunidade. Então, a gente sabe isso na lei dos homens. Então, fazer ao contrário nos dá tanta liberdade como encarnados que somos, como espiritualmente estaremos livres para sentir um outro tipo de sentimento que nos dará mais saúde na parte física e espiritual, nos dará mais tranquilidade, mais serenidade, porque não vivemos aquelas atribulações de violentar o outro para passar na frente, de destruir o outro para adquirir aquilo que é dele e que naquele momento eu não tenho. Então, a gente sai desse desconforto que é viver nessa vida atormentada de querer coisas, né, de querer ser pessoas que não conseguimos ser naquele momento, nem conseguimos obter naquele momento. Então, isso além de ser uma vida atormentada, é uma vida que você vive prisioneiro de paixões destruidoras. Então, isso é muito, né, difícil. Isso que você falou, Mami, fiquei pensando aqui comigo, é nessa luta contra o nosso próprio egoísmo, né? A gente vai se reconhecendo nessa jornada, eu acho que a gente vai se reconhecendo assim, nossa, como eu sou egoísta, assim, como eu quero as coisas do jeito que eu quero, da hora que eu quero. E o exercício de olhar para o próximo com essa vontade com a vontade de servir, né? Não é trabalhar, mas um serviço voluntário que começa a gerar em mim, uma vez que eu cumpro o meu dever e eu vou conseguindo mais liberdade ou mais poder de ação, eu acho que vai gerando em mim uma vontade de fazer um pouquinho mais, um pouquinho melhor pelo próximo, sair um pouquinho de mim mesma e do que eu penso que é meu, aquela minha zona de conforto que é tão pequena, mas assim, respeitando o espaço alheio, né? Aprendendo a respeitar, porque acho que no começo a gente vai invadindo as porteiras do outro, assim, sem muito cuidado, sem muito tato, a gente quer que o outro mude, a gente acha que o outro que está errado, a gente acha que o outro que tem que mudar, e quando a gente começa essa viagem mais interior, em que nós vamos buscando dentro de nós mesmos curar essa enfermidade que é a ignorância, que é o nosso egoísmo ainda, eu acho que a gente vai vendo a beleza do que é ajudar o próximo sem passar por cima da vontade dele, respeitando o tempo dele, respeitando que vai dar tudo certo. A criança tá começando a andar, ela vai cair algumas vezes, mas vai conseguir andar, vai chegar ali nos passos de adulto, né? Vai começar a dar a movimentação do adulto. E acho que a madureza do espírito, a beleza da madureza do espírito é isso, que você vai percebendo que todo mundo vai caminhar junto uma hora, mesmo que o outro esteja caindo, esteja aprendendo a dar os primeiros passos, cada um no seu tempo, nós vamos todos chegando lá, né? Eu acho interessante quando Kardec vai fazendo as perguntas no Livro dos Espíritos, né, sobre a questão de liberdade, ele vai forçando para tentar buscar a ideia de liberdade plena, né? Tem um momento em que a gente é totalmente livre, né? E ele vai perguntando isso, né? A resposta vem, se a pessoa está isolada numa ilha deserta, Parari, talvez ela seja totalmente livre, mas estando em comunidade ela sempre vai ser. Mas a conclusão depois que pelo menos eu chego é que no grau evolutivo que nos encontramos, nunca seremos livres, porque e especialmente com esse tempero do espiritismo, né? Porque ele coloca assim, e a liberdade de pensamento? Tudo bem, eu estou na comunidade, eu não posso agir livremente, mas eu posso pensar, né? Eu posso pensar se eu gosto, se eu não gosto da Lina, se eu gosto, se eu não gosto
da Marisa, eu posso não externalizar, mas eu sou totalmente livre para pensar. E aí vem o Espiritismo e fala assim, pois é, não é. Parece que você é, mas não é. Você é responsável por todo o pensamento que você tem, positivo ou negativo, em face de alguém, de algo, de alguma coisa. Ou seja, então, na verdade, se existe uma responsabilidade, e como a Marisa coloca, né, existe uma consequência, eu não vou falar em punição, né, vamos falar de consequência em relação a essa responsabilidade, a essa atitude, a esse pensamento, a gente não é livre. Assim, porque quando você pensa o mal em relação a alguém, embora você seja, entre aspas, livre para pensar, você também sofre pela lei de ação e reação, uma consequência desse pensamento. Então, volta sempre aquilo que Jesus falou, orai e vigiai, né? Então, vigiai o que? Inclusive o pensamento, porque seremos responsáveis por isso. Então, nós temos essa liberdade de pensar que a gente falsamente acha que tem, né? Por isso que Jesus deixou, né, o mandamento maior de amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que você quer, que você gostaria que fizessem para você. Então, não adianta você querer uma coisa para você e você não fazer isso no seu dia a dia, senão não seria uma lei, né? A lei, para ela se cumprir, ela está satisfazendo você na sua convivência. Não é uma lei só para o seu lado, para satisfazer as suas vontades e os seus desejos. Então, isso é muito bacana, né? Lina, está sem o som. Desculpa, estava com o microfone aqui. Mas outra coisa que eu acho interessante quando a gente estuda ali no Livro dos Espíritos, a questão da diferença, da diversidade e, assim, do patamar evolutivo em que nós estamos. Então, ele fala assim, mas tá bom, você chega aqui, não existe uma diferença natural de aptidões, um tem umas capacidades, porque nós todos fomos criados aí simples e ignorantes, cada um veio com a sua jornada, cada um aprendeu as coisas de um certo modo, alguns têm uma capacidade melhor com uma determinada virtude, outro com outra, e aí, como é que fica, né? Essa diferença que existe já não coloca as pessoas que sabem menos submetidas às pessoas as pessoas mais inteligentes, e como os espíritos respondem isso, né? Sim, realmente existe essa diferença, mas o que o mais inteligente tem que fazer? Não é explorar o outro e fazer o outro de escravo, né? É você ir lá, estender a mão, ajudar e ensinar aquilo que você já sabe. Então, acho que essa noção que a gente aprende no Espiritismo é que existem espíritos superiores, existem espíritos que sabem mais, que constantemente estão aqui. Basta a gente se ligar, né? Basta a gente se ligar à vontade de querer fazer mais. Isso é da nossa liberdade. Eu tenho a liberdade de querer melhorar sempre, de querer evoluir sempre, de estar sempre trabalhando em função disso, nessa minha transformação pessoal dentro de mim, dentro do que eu posso fazer dentro de mim, eu tenho essa liberdade. E de estar na consciência de que existe um constante fluir da vida, de quem sabe mais, ensinando a quem sabe menos, como dizia Paulo, eu me sinto devedor de todos, porque ele tinha recebido tanto, então ele se sentia na posição de que ele tinha que fazer o quê? Dividir com as outras pessoas aquilo que ele tinha recebido. Ele se sentia devedor aos que sabiam menos, aos que entendiam menos. Eu acho que essa noção que a gente vai conseguindo aprender com o tempo, porque no começo a gente só quer usar a nossa inteligência a nosso próprio favor. Aí a gente vai se enjoando da coisa, porque né, quem é que chega num jogo toda vez ganha, que graça que tem jogar, né? Você saber que 100% das vezes você vai ganhar. Não tem sentido nenhum. Eu acho que
é o atrito, é o conflito, é isso que vai nos ensinar a ser mais tolerantes, a ser mais pacientes. Não vai ser, né? Não vai ser chegar no mar de rosas em que todo mundo concorda com a gente que a gente vai treinar a nossa paciência, né? Já sabemos disso. Então, acho que essas diferenças e como nós usamos e como nós as utilizamos para o crescimento de todos, vai mostrando, assim, vai guiando a nossa liberdade um pouco de como lidar com aquilo que nos é dado. Lina, você tocou num ponto, eu gosto muito dessa parte aqui do Livro dos Espíritos, quando ela fala sobre a escravidão, né? Primeiro porque Kardec vai escrever em 57 sobre a escravidão, 1857, e a escravidão no Brasil, imagina, só acaba em 1889, tá? Então a gente está falando que ele, em que pese, já existia todo um movimento abolicionista contra a escravidão, seja ele por interesse comercial ou não vamos entrar nessa discussão, mas é muito interessante Kardec escrever sobre esse assunto, né? Perguntar sobre esse assunto e fazer notas condenando a escravidão. Uma porque por conta do tempo, segunda porque às vezes a gente acha, ou muitas vezes ouço dentro das fileiras espíritas, não, isso aqui é um assunto que era daquela época, não tem mais. É uma grande ilusão, né? Continuamos tendo, infelizmente, escravidão no mundo, parece que é um fenômeno social, desde que o mundo é mundo, a gente escraviza o nosso próximo, né? Depois conseguimos ainda aperfeiçoar nossa maldade com a escravidão africana, né? E fizemos esse mal à humanidade, né? Especialmente aos nossos irmãos africanos, né? E dá a sensação de que esse assunto não existe mais. E claro que existe, né? Hoje a escravidão ainda existe no mundo, a escravidão de crianças, de menores, de pessoas, há uma escravidão moderna que existe de presidiários, né? Em que são obrigados a trabalhos forçados, independente de qualquer coisa. E eu gosto, cara, então é um assunto que é atual, mas eu gosto muito da resposta. Quando você vai lá no 830, na questão 830, Kardec vai fazendo uma pergunta assim, dizendo assim, quando a escravidão faz parte do costume de um povo, né, são censuráveis os que dela se aproveitam, embora só façam conformando-se com um uso que lhes parece natural, né? Isso é uma questão que não precisa a gente levar só na escravidão. Aquilo que a gente faz de errado porque é cultural, aquilo que a gente faz porque eu aprendi assim da minha mãe, eu aprendi assim da minha avó, eu aprendi assim da minha família, é uma coisa assim que veio da minha, eu não tinha noção que isso era errado, ou então, porque isso pode acontecer, né? Eu não tinha noção, dentro daquela cultura que eu tinha, aquilo que eu achava. E a resposta da espiritualidade é algo que ela já começa brilhante. Ele fala assim, o mal é sempre o mal, e não há sofisma que se torne boa uma ação má. Então isso é espetacular, porque se a gente usar essa régua para qualquer coisa da nossa vida, é claro que depois ele vai dizer que a responsabilidade ela é graduada de acordo com o conhecimento, de acordo com a cultura, isso não pode ser absoluto, a pessoa só aprendeu a fazer desse jeito, só aprendeu... A gente pode usar um machismo, por exemplo. Eu só aprendi a ser machista. A partir do momento que você toma conhecimento culturalmente que aquilo é errado, você não pode se manter daquela forma, porque o mal vai ser sempre o mal, não vai deixar de ser mal porque você aprendeu daquele jeito. Ou a gente pode usar sobre o preconceito racial, a gente pode usar sobre o preconceito de gênero, a gente pode usar isso como preconceito sexual, e a gente vai falar, olha, o mal é sempre o mal, não há sofismas que a gente possa elocubrar para deixar o mal bom. Isso é genial. A resposta é fantástica e serve para qualquer problema social que a gente enfrente. Tá sem som, Marisa. Desculpe. Sempre que o homem tem os poderes nas mãos para poder manipular o outro, né, ele faz isso.
e a gente vê que quanto sofrimento causa. E não é porque a pessoa está agora com o poder na mão e devido ao preconceito, o egoísmo que ainda possui na parte moral do ser, ele age assim. Escraviza pessoas, como você falou, né, desde sempre, só de uma outra maneira, mas ainda é escravização. Mas a gente vê que né, toda a humanidade está em evolução, então a gente assume papéis. Então, às vezes, o escravo de hoje foi aquele que escravizou em alguma época e o outro só está se vingando dele. Então, todos nós estamos nessa caminhada para nos moralizar, para alcançar, como Emmanuel fala, né, equilibrar as duas asas, a consciência e o amor. Né? A gente fica assim, planando ainda meio descachimbado, mas estamos, né? Porque se a gente for ver uma pessoa como Jesus, já era, por isso que a gente sempre pergunta o que Jesus faria, né? E quando a gente se pergunta o que eu faria no lugar de Jesus, ele passando aqueles momentos cruciais que passou, de traição, de negação, de todo aquele afastamento dos amigos, o que a gente faz? Né? A gente se deixaria crucificar ou usaria os poderes que já tinha para fulminar aquele pessoal todo e dizer, não, nessa cruz vocês não me botam, não, que eu sou maior do que vocês, né? O soberbo diria logo isso. Então, o Espírito Jesus já tinha aquela capacidade de recuar, se deixar ir, como a história levou, mas deixando, apesar de tudo isso, uma mensagem de conforto, de consolo, reerguendo, né, os próprios amigos que o traíram e que o trajaram e que o negaram, levantando-os daquela queda para seguirem adiante depois dele. Quer dizer, isso é a nossa finalidade. Isso é ter consciência espiritual, isso é ter já a parte moral formada. Então, enquanto isso, a gente vê todos esses problemas que nós todos vivemos, por não muitas vezes aceitar, recuar um pouco, calar um pouco, desculpar o outro ser como é, porque já conseguimos entrever que ele não consegue ser mais do que aquilo, né? Não ficar irritado, magoado, essas coisas todas. Então, a gente tem assim o espelho do que seremos, mas caminhar para isso é a nossa dificuldade, né? Porque o preconceito ainda existe, as diferenças ainda estão em luta para poderem se colocar e serem aceitas, né? Mas muita coisa já está mudando, graças a Deus. Tem muita revolta, tem muito destempero, mas eu acho que está tudo caminhando assim para que algum dia a gente entreveja, né? Essas asinhas assim planando. Quando a gente... É o que Kardec fala ali, né? Quando a gente vai passando do instinto para o livre-arbítrio, né, que a gente vai saindo da selvageria animal, como diz Joana, né? Ainda selvajados, a gente não percebe, não entende ainda o que é o amor, para lidar com esse livre-arbítrio que a gente já tem, é um presente de Deus para a gente, né? Mas entender que, assim, às vezes tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é uma caminhada, é uma jornada de vidas. Entender controlar esses instintos, essas coisas esses instintos animais que ainda temos, como dizem, muitas vezes a gente vê, sai aquele dragão de dentro de nós, né, soltando fogo pelas ventas e vai queimando tudo que está na frente, mas controlar essas iras, essas raivas que a gente tem ainda dentro de nós, ainda é em nós, até pela nossa ignorância, portanto que nos falta conhecer de nós mesmos, né, de controlar
essa parte ainda que existe tanto, que é a maior em nós, né? Existe muito mais do animal do que do anjo em nós. O anjo está começando a aparecer aí, e de vez em quando a gente chega ali em cima, dá aquela sensação boa, mas quanto que a gente consegue se manter ali? Às vezes 30 minutos, né, é muito. A Lina tocou num assunto que eu penso muito, né? E fui estudar sobre essa frase de Paulo, que às vezes é muito mal interpretada, né? Porque às vezes o desatento pega aquela frase, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? A sensação que tem se quem passa muito rápido por ela é que, então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso matar pessoas, eu posso roubar as pessoas, Paulo falou que tudo me é lícito. Não, pera. Aí a gente tem que entender o contexto dessa frase, que eu acho fundamental para a gente poder entender. Primeiro que Paulo fala isso lá na carta aos Coríntios, né? Então, Paulo funda a igreja dos Coríntios, aí fica lá um pouquinho, depois vai para Éfeso, que depois ele escreve aquelas anotações dele, que vem a ser depois o Evangelho de Lucas, né? Mas Paulo tá lá em Éfeso, recebe um monte de reclamação da igreja de Coríntios, porque Coríntios era um lugar meio portuário, tinha um templo de Afrodite, então tinha uma questão da sexualidade muito efervescente lá na cidade, né? Então ele começa a receber várias reclamações, e Paulo está falando isso para a orientação sexual da igreja de Corinto. Então ele fala assim, porque ele é bem pontual nessa liberdade que ele fala, né? Porque como a cidade era muito atrelada a esse templo de Afrodite, então existiu uma promiscuidade sexual especificamente dentro, e inclusive na igreja de Corinto. Então Paulo está dizendo assim, dentro daquilo que a lei não proíbe, que a gente tem uma máxima do direito civil, e isso já estava, porque já era grego isso, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe, né? Então essa é uma máxima do direito civil. Então tudo que não é proibido é permitido. Então se tem lá uma regra dizendo que é proibido, e a regra de direito civil, elas normalmente são proibitivas para deixar que a genialidade humana progrida a partir dali, né? Então estabelece regras proibitivas. Então o que o Paulo estava querendo dizer ali naquele momento é, daquilo que não é proibido pela legislação, então daquilo que a legislação não está proibindo, né? Aí você tem a liberdade para agir dentro do direito civil. E aí que tudo me é lícito, daquilo que não é proibido na lei, mas nem tudo me convém. E aí ele começa a explicar sobre a questão não só da comida, mas a questão da prostituição e tudo mais. Então, que era um problema sério em relação à igreja de Corinto. Então, isso é importante para a gente, porque senão, quando a gente passa muito batido sobre essa frase, tudo me é lícito, a sensação que você pode fazer o que quer. E não é isso. Aquilo que a lei humana, a lei divina não proíbe, tudo é lícito. Mas daí, dentro desse contexto, nem tudo, desse filtro, tem um outro filtro, nem tudo me convém, né? E um outro ponto que eu gosto em relação a essa questão da liberdade é a genialidade de Kardec, mais uma vez, porque dentro da minha pequenez, se eu fosse falar de liberdade, eu ia falar liberdade, limitações de liberdade. Mas Kardec vai de uma profundidade que ele vai falar não só de escravidão, como ele vai falar de livre-arbítrio, como a Lina coloca. Quer dizer, ele vai falar de fatalidade, porque é uma coisa muito interessante. Quer dizer, tá, mas espera aí um pouquinho. Parece que as pessoas têm gente que tudo dá errado na vida. Será que não é uma fatalidade da espiritualidade? Então, existe essa fatalidade? Tudo já está escrito? Que liberdade é essa que a gente tem se a gente está fadado a acontecer determinadas coisas? E Kardec vai temperando o espiritismo, com o espiritismo nisso, que é isso que é o genial, esse é o brilhantismo. Fala assim, não, aquilo que você chama de fatalidade é o que você escolheu. Aí a fatalidade que você escolheu no processo reencarnatório, você escolheu que as coisas não dessem certo para você, para que você aprendesse, porque na última você abusou da liberdade, né? Tudo isso é meramente ilustrativo, não que todos os casos sejam assim, né? Mas só para a gente poder entender que aquilo que a gente chama de fatalidade, normalmente é uma fatalidade em decorrência das nossas escolhas.
em decorrências da nossa programação reencarnatória, que a gente pode eventualmente mudar, né? Mas que no frigir dos ovos, né, ele fala assim, a única coisa que realmente é fatalidade é a nossa hora de desencarne. Todo mundo vai desencarnar. A exceção, e aí Emmanuel, né, traz isso lá no Consolador, a exceção do suicídio, a hora da morte, ela é fatal. É uma fatalidade que vai acontecer. Agora, como será? Se a gente vai receber uma moratória ou não, se a gente vai antecipar em decorrência da nossa liberdade e livre-arbítrio de nos prejudicar com o suicídio indireto, ainda tem variáveis nesse caminho. É muito interessante isso, né? Eu estava aqui, Ayrton, e pensando me lembrando da fábula do porco-espinho, né? Que o estudo trouxe. E lembrando de viver essa liberdade na família. Porque a família é o primeiro, né? O primeiro laboratório de vida que a gente tem. Todos nós temos. Ninguém, por mais que você nasceu e foi abandonado, você vai viver numa comunidade, num orfanato, na rua, onde quer que você esteja, você está compartilhando a vida com alguém. Então, a família nos é dada como esse laboratório, né, para exercitarmos essa liberdade, e a gente vê como conflitos terríveis ainda acontecem, né? No Brasil, tantas mortes, né, por feminicídio, tantos parceiros que não admitem a separação e aí matam, literalmente tiram a vida das suas parceiras. Quer dizer, a gente vê assim que nesse laboratório inicial que a gente deveria realmente fazer dele esse núcleo de exercício, né, de todas essas incapacidades que ainda temos e as virtudes que queremos adquirir, colocar no lugar com as pessoas que amamos. Porque você fazer isso, às vezes, compartilhar isso com os irmãos fora do âmbito familiar, você ainda vai criar laços com eles para poder isso acontecer. E na família, por mais que ali estejam os inimigos do passado, mas você bota no mundo aquela coisa cor-de-rosa, com aquele bumbumzinho bonitinho, com aquela carinha linda ali olhando, fazendo o dadá, você não vê ali o inimigo do passado. Você está vendo ali o seu filho, o seu bebê, a sua filha. Então, deveríamos ter, né, essa percepção da importância da família nas nossas vidas e fazer esse exercício com mais consciência. Porque agora são tantas informações, agora ninguém mais vai se unir a uma outra pessoa porque as famílias decidiram assim, e tiram os dois jovens, né? Aqueles casamentos programados que tínhamos nos séculos aí anteriores. Agora não, agora as pessoas se encontram e se gostam e formam parcerias e constituem famílias. Quer dizer, ali é o exercício, e a gente vê muitas vezes essa intransigência, né? Está tolhendo a minha liberdade, então, ou eu mato, ou eu separo, seja lá qual for a medida que seja, a gente vê muitas vezes que as pessoas não levam em conta, hora nenhuma, assim, aquele agrupamento como se fosse essa oportunidade. Claro que você está no emprego e ele deixa de lhe satisfazer, você sai dele e procura outro, não tem problema. Mas a família não pode ter essa visão tão simplista. Isso aqui não está me completando, até logo. Não, vamos ver, né? Eu não caí aqui por acaso. Eu amava antes, né? Lembrar de como tudo aquilo se iniciou, para ver se realmente não dá para continuar o laboratório favorecendo a todos, né? E fazer disso uma meta de vida. Então, eu acho que a liberdade também nesse ponto, às vezes, superlativa a mentalidade do homem ou da mulher, achando que eles não têm obrigação nenhuma com a outra pessoa, ou com os outros, a depender do número, né, das pessoas que estão na dependência daquela, né?
Acho que essa é outra grande lição que o Espiritismo traz para a gente, essa questão da família, que nós estamos com as pessoas certas, no lugar certo, onde deveríamos estar para a nossa mais rápida evolução, né? Porque lá no Livro dos Espíritos ele vai falar por que a gente reencarna. A gente reencarna porque o Espírito quer acelerar a sua evolução. Então, é aquela regeneração, né? A gente vai estar reparando, regenerando e evoluindo e no aprendizado. E nada mais rápido de aprender a convivência que não seja a família, né? E interessante que o Kardec traz isso na questão de família, Joana explica isso super bem, Joana de Ângeles explica isso super bem através da psicografia de Divaldo de Franco. Então, assim, nós somos trazidos a um grupo com o quê? Com as diferenças, né? Com aquilo, por consequência, até como Ayrton colocou, como consequência das nossas escolhas anteriores. Agora, você foi lá, matou outra pessoa. Será que o melhor resultado agora seria o outro te matar ou vocês aprenderem a conviver junto como irmãos que somos? Eu acho que essa metodologia de Deus de colocar a gente naquele cadinho purificador, né? E a gente tem que fazer aquele esforço tremendo, às vezes, para conseguir suportar o outro, porque não chega da história de Caim e Abel, que não gostei, mato meu irmão, acabando, né? Chegando no fim, acabo com a humanidade. Mas aprendendo que, pelo menos, nessa encarnação a gente vai se suportar, a gente vai se tolerar, para talvez na próxima a gente conseguir se amar. Mas é um começo e é um exercício muito bom, porque as pessoas, Lina, não entendem que essa tolerância não precisa ser debaixo do mesmo teto. Exato. Você pode não suportar isso embaixo do mesmo teto, tão próximo, né? Como é a história dos porquinhos, dos porco-espinhos, mas você pode manter isso de uma forma mais distante, mais respeitosa, ainda mais quando envolvem filhos, envolve todo um patrimônio humano que você agregou. Então, isso, o respeito, as obrigações, essas coisas a gente mantém até por amizade, não precisa ter este amor, né, hollywoodiano, não, pode ser o respeito pela amizade, pelos compromissos assumidos através da vinda de outras pessoas para aquela família. Então, isso é que falta com a liberdade que você tem de ser você, de ser humana, estando junto ou separado. Não importa, não precisa estar junto para dizer, não, estamos juntos, mesmo com vontade de matar. Não, separa, mas você segue como irmãos ainda, que em outras existências vão ter outros compromissos juntos, porque senão não pode ter o mesmo trabalho com aquela criatura, não pode ter nada em encarnação nenhuma próximo daquela pessoa que um dia você já testou em casa, ou então, porque a gente vai se testando, acho que né, essa escola da vida faz com que a gente vá convivendo cada vez mais próximos para um dia poder estar todos próximos sem se degladiarem, pelo contrário, como os espíritos evoluídos fazem, combinando missões, combinando né, vidas em que vão colaborar com o avanço de outros. Senão não pode. Né? Vamos sempre ficar nessa cadeia. Onde é que pode jogar esse povo aí? Vamos jogar no campo. É assim mesmo. Não é? Dentro desse... Diga aí, até que eu pulei. Mix, né? Não tem ordem, não. Dentro desse mix, né, de liberdade e fatalidade, né, o Espiritismo ele vem nos ensinar que somos livres em relação ao plantio, mas somos escravos, ou seja, temos a fatalidade em relação à colheita. Isso é fantástico, porque quando a gente compreende essa regra, né, a gente começa a compreender as consequências e os nossos de dores e sofrimentos, né? Às vezes até os críticos do Espiritismo teimam em dizer que o Espiritismo é uma
doutrina que cultua o sofrimento, né? Mas eu acho que é uma visão assim, um pouco pequena disso, né? Na verdade, o que a gente cultua é o saber sofrer. Eu acho que isso sim, não só isso, não é esse o único culto ao Espiritismo, mas o Espiritismo vem nos ensinar a saber sofrer, a ser resiliente no sofrimento e compreendendo que somos livres no plantio e escravos na colheita. Podemos até não estar colhendo tudo por força da misericórdia divina. Então, se nós temos um problema familiar, se nós temos o que temos, todos nós, temos um problema de saúde, que temos todos nós, se temos problemas inúmeros, ou como o Espiritismo gosta de chamar de vicissitudes da vida, ou seja, percalços no meio do caminho. Palavra bonita, fruto, né? Né? Fica mais bonito que dores, né? Que vicissitudes da vida. Só é fruto dos nossos equívocos do passado, mas que nós devemos ser gratos a eles também, porque se estamos passando por eles, é porque nós estamos limpando esse débito. Então, sofra com resignação. Sofra feliz, né? Porque saiba que você está pagando. Não, eu acho que é um estímulo para mudar, né? Porque se o que a gente está passando não está bom, é começar a mudar de atitude, mudar de comportamento agora. Porque você tem essa consciência, você sabe que amanhã você vai colher as consequências das suas escolhas de hoje. Então, independente do que está acontecendo hoje, bom ou ruim, é fazer algo de bom, né? Quando a gente já sabe dessas escolhas e consequências, né? Você tem que pensar 2 vezes e ver por que eu vou fazer isso ou aquilo. Né? Qual o fundamento disso? Não somos mais cegos, né, em tiroteio lá, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu acho tão bacana isso, a gente poder errar consciente de que está errando, né? Eu estou errando porque eu quero. Eu vou fazer isso agora porque eu quero ainda. Tem que dizer isso para poder ficar mais consciente o erro. Porque quando vocês, nem sei por que eu fiz, né? Chega no mundo espiritual, sim, mas por que você deu esse tiro na cabeça? E eu sei lá, na hora estava assim. Quer dizer, fica uma coisa parecendo que você é joguete, né? Mas quando você diz, não, estava mesmo zangado e não sei o quê, aí fiz. Quer dizer, é legal você poder se explicar perante a lei, né? Você que é advogado sabe, né? Disso, né? Aí. Quando alguém chega assim. Cego, e quando alguém, não, eu fiz por isso, nem que seja uma justificativa que a lei não permita, mas pela lei dele fazia sentido. É verdade. Não vai sofrer as consequências. E no fundo, exato, mas no fundo, quase todos sabem que estão fazendo errado. Independentes. Podem não saber as consequências, podem não ter a profundidade, mas como a lei divina ela é gravada na consciência de cada um, e eu acho que isso foi mais uma genialidade de Kardec, eu perguntar, né? Porque isso é uma ruptura do paradigma filosófico-religioso, né? Porque quando ele força essa pergunta, eu estou enaltecendo Kardec, que a gente tem que fazer pela inteligência na condução dessas perguntas, embora as respostas sejam da espiritualidade, mas a pergunta instiga essas respostas. E quando Kardec pergunta aonde que está escrita a lei divina, e a lei divina, a resposta é escrita na consciência de cada um, isso é uma ruptura fantástica no pensamento religioso, porque quando a gente pergunta isso para um judeu, ele vai dizer que isso está lá na Torá, a lei divina está na Torá. Quando você pergunta isso para um muçulmano, ele vai dizer que a lei divina está no Alcorão. Quando pergunta isso para um católico, ele vai dizer que está na Bíblia católica, que é diferente da Bíblia protestante. Então, e cada um vai dizendo que a lei divina está escrita num livro, né, e tal. E aí, quando Kardec pergunta, a resposta, entre aspas, poderia ser, está escrito no Livro dos Espíritos, está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Não. A lei divina está escrito dentro de cada um. Não é no
o livro, porque o livro pode ser queimado, pode ser apagado, pode ser alterado, pode ser adulterado. Agora, a consciência do certo e errado está lá com uma assinatura de um autor na obra, né? Então, escrito em cada um de nós. E isso nos traz essa responsabilidade, né? O que a Marisa colocou, né? Por mais que a gente não naquele momento, a gente queira justificar a nossa ação errada, intimamente nós sabemos que é errada, com raríssimas exceções dentro das pessoas que estão alienadas por uma condição psíquica, mental, né? E aí estão completamente fora daquela realidade. Mas acho que 99% dos casos, mesmo quem faz errado, sabe que faz. E aí a gente é escravo das nossas falhas de caráter. Tanto que muitas vezes as pessoas, quando cometem alguns delitos, elas sofrem pelo remorso. Ou seja, lá você sabe, quando você faz aquilo inconscientemente e nem sofre, eu acho que ainda é fruto da ignorância, né? Essa estupidez que lhe deixa, não é assim, alienado, e você faz o que quiser, acha que pode fazer o que quiser. Mas quando vem o remorso, é porque você já sabia que não deveria. Então, isso é muito legal, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Você sente fisicamente, moralmente, a dor do delito. Não precisa mais ninguém lhe condenar, né? Se ninguém lhe levar para a cadeia no mundo físico, não tem problema. Você, dentro de você, você já está ali acrisolado naquela dor, e aquilo vai fazer, talvez, com que em outras encarnações você possa mudar, né, de ideia e fazer melhor. Então, a ignorância com a consciência do que devemos fazer, isso é uma luta. É por isso que a gente tem que ter muita compaixão pelas pessoas, porque a gente não sabe em que movimento ela está. Ali é o que? A maldade somente? Então, é fruto da ignorância, é fruto do... Ela ainda não sentiu o prazer de fazer bem feito, o prazer de levar uma alegria ao coração do outro. Quando ela sentir isso, pronto, aí tudo vai mudar de figura. Então, eu acho gostoso nós termos a liberdade de caminhar tranquilos dentro daquilo que já compreendemos. E deixar que o outro tenha a chance dele completar. Porque se você fica intranquilo com os erros do outro, aí são dois sofredores. Não adianta, né? É verdade. Mas estamos aqui chegando nos finalmente aqui. Eu só queria, então, deixar, caminhando para o final, queria deixar aqui um pensamento que Emmanuel divide com a gente, que, bom, está no Evangelho lá que Jesus é o caminho, verdade e vida. Né? Então, acho que é o caminho para verdadeira liberdade, aquela que vai ser 100% cumpridora do seu dever, né? 100% de justiça, 100% de misericórdia, 100% de amor. Ele vai nos guiar para isso. Mas entendendo que isso é gradativo, entendendo que isso envolve um esforço pessoal, entendendo que isso exige respeito ao outro, né? E uma coisa que eu acho muito bonito no Evangelho, quando Santo Agostinho fala para a gente assim, olha para o que você está fazendo, se todo mundo no planeta fizer a mesma coisa que você está fazendo, vai ser bom para todos. Né? Isso acho que é uma pergunta que abre um horizonte assim, para a gente ver, realmente analisar o quanto livre nós somos para fazer aquilo que nós estamos querendo fazer. E lembrar sempre da responsabilidade, né? Nós temos a certeza das consequências da nossa escolha, somos responsáveis por aquilo que fazemos, então, sim, o que nos é dado, nos será pedido, esse entendimento, essa compreensão, esse conhecimento, esse cabedal de conhecimento que Kardec nos deixa também essa grande responsabilidade nas nossas mãos de fazermos aquilo que é correto.
de procurar fazer o bem. Não esquecendo nunca da misericórdia divina, né? Marisa colocou uma coisa muito importante em relação a essa questão da consequência, da responsabilidade, mas que a gente aprende na doutrina, e isso palavras do Chico, né? Ninguém pode ir ao passado e reconstruir, mas todo mundo pode fazer um novo futuro. E que todos nós estamos ou estivemos em equívoco, e a doutrina é uma doutrina de misericórdia e recebimento, escolhimento. Então, se a gente não tinha total consciência do nosso equívoco, ou sabemos hoje que cometemos o erro, não temos que entrar em desespero. Está tudo perdido. Não, nada está perdido. Temos a oportunidade de fazer um novo futuro. Então, muitas vezes a gente vê, até mesmo na fileira espírita, alguém que cometeu aborto, por exemplo, não tinha consciência da doutrina que isso falava. E aí, quando tem contato com as consequências daquele ato, entra em desespero. Puxa, olha o que eu fiz. Não é esse o caminho. Né? Jesus nos ensinou em vários momentos, e aí não é só um princípio da doutrina espírita, mas sobretudo é um princípio do cristianismo, fica tranquilo, vai e não peques mais. Maria Madalena, com todos os equívocos que pôde acontecer, ensina-nos Humberto de Campos, que foi acolhida por Jesus e falou, olha, vai amar os filhos que não podem sair do seu ventre. Vai amar. E ela foi, e ela reconstruiu toda uma história, porque o cristianismo é essa oportunidade, dentro da misericórdia divina, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, se estivermos em equívoco, não esqueçamos da misericórdia divina, porque Cristo veio aqui para nos acolher, não para que a gente fique sofrendo pelo erro que cometemos no passado. Entendermos o equívoco, mudarmos, nos transformarmos moralmente e fazermos diferente a partir de agora. Ou pelo menos tentarmos fazer diferente, né? Eu acho que essa é a mensagem que sempre que nós mergulhamos nos estudos espíritas, eu convido a todos que façam isso, que façam leituras, nunca nada entra de repente, pelo menos comigo não acontece isso. Eu tenho que fazer muitas vezes, né? Acho que até morrer eu ficar fazendo para ver se entra alguma coisa. Mas essa misericórdia, como a Ayrton disse, o que Jesus deixou de exemplo é o que nos motiva a, quando tivermos oportunidade conscientes de agir, porque as oportunidades elas estão a todo momento chegando na nossa vida. A todo instante a gente vai tendo a oportunidade de fazer esse movimento a favor de nós e dos nossos irmãos, sejam eles quem sejam, né? Porque se Jesus fazia isso com maestria e saiu do planeta maior do que quando chegou, é porque nós podemos não sair rastejando. Vamos sair e chegar no mundo espiritual e dizer, puxa vida, fiz algumas tentativas, não sei se deu certo, não sei se meu coração estava totalmente aberto a isso, mas tentei. Então, essas tentativas é que irão produzir em nós essa saúde espiritual, vai produzir em nós esses tijolinhos, né, que vamos botando nessa construção da consciência e do amor todos os dias, mas vale a pena tentar, né?